espero que vocês estejam vendo a gente, porque não dá pra saber, só vou saber depois. E aí, Mr. Rafaelios? Beleza, senhor Vinícolas? Tudo bem? De São Germain, sei lá. São Germain, tá certo. Tudo bom? Beleza, cara, e você? Tudo bem, infelizmente eu tô triste que voltou o calorzinho. É, né? Hoje tá pesado. Da outra vez tava tão bom, né? É verdade, hoje tá pesado. Cara, hoje eu quero começar, antes da gente apresentar nossa convidada, eu quero começar com duas matérias. Sim. Que eu vou até ler um pedacinho delas. A primeira é essa daqui, ó. Eu vou ler um pedacinho da outra e aí a gente começa. Tá bom. Vanberto de Castro se tornou o primeiro paciente na América Latina a passar por um tratamento contra o câncer, até então inédito por essas bandas. A terapia de células CAR-T. Ele sofria de um tipo raro e grave de linfoma, se não me engano é não Hodgkin, desde 2017, e havia passado por radioquimioterapia, ambos sem sucesso. Depois de problemas com as linhas de tratamento tradicionais, o prognóstico do paciente era de apenas mais um ano de vida. Então ele tinha mais um ano para viver. Ixi. Não ia curar o câncer. Uhum. Como último recurso, ele foi inscrito em um protocolo de pesquisa experimental para ser o primeiro brasileiro a testar o tratamento. E um mês após a intervenção, ele é considerado um paciente em remissão clínica, quando os sinais da atividade da doença passam por uma redução progressiva. O diagnóstico de cura só poderá ser dado após 5 anos sem reincidência da doença. O procedimento foi realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele já estava em estudo há 4 anos pelo Centro de Terapia Celular da Universidade de São Paulo. Então, o que aconteceu? Essencialmente, né, claro que ele fala até lá, né? Depois ele ainda precisa de 5 anos para comprovar que teve remissão, mas aconteceu uma coisa que muito provavelmente ele se curou. É, quase que milagroso, né, se for pensar Milagroso, na questão né? da quantidade de tempo que precisou para. Exatamente, é. E a outra parte que eu queria ler, o outro pedacinho que eu queria ler dessa notícia, é esse aqui, ó. O tratamento já vem sendo utilizado nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. Ele é oferecido comercialmente por 2 indústrias farmacêuticas americanas a bagatela de $400 mil, cerca de 1,6 milhão Tranquilo. de reais. Tranquilo. Junto com as despesas hospitalares, o tratamento inteiro pode chegar a $1 milhão, 4 milhões de reais. Né? De boa. Então você vê que é bem tranquilo, fácil, acessível, né? Isso é uma coisa que eu quero abordar aqui também, que eu acho interessante. E a outra notícia que eu quero ler, também é bem breve. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que tá, porque eu já perdi já. O cientista, isso foi, se eu não me engano, no fim de 2018. Fim de 2018, nós estamos 19, né? Uhum. Isso aconteceu no fim de 2018. Cientista chinês, agora eu vou falar o nome, hein? Boa. He Jiankui. Não faço a mínima ideia se eu falei certo ou não, mas esse é o nome dele, é He. É o rei. É o Ri. Da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul de Shenzhen. Opa. Esse eu acho que eu falei certo. É. Anunciou na última quarta, foi isso mesmo, novembro de 2018, ele anunciou o nascimento de um par de gêmeas imunes ao HIV. O DNA delas teria sido editado na fase embrionária de modo que as crianças nascessem resistentes ao vírus. O interessante disso aqui é que, até onde eu entendi, ele não publicou nenhum estudo. Ele só foi e fez esse anúncio. Então, até onde eu entendi, não dá para ter certeza 100% se ele realmente fez isso ou não. Ele disse também que tem uma outra mulher que já tá engravidada com os embriões também com alteração genética. Depois eu vou ser corrigido aqui se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de que a gente não faz isso ainda. A gente não edita os genes embrionários, células germinativas. Né? O que a gente faz é o que aconteceu com aquele outro cara da USP, que depois a gente vai entrar aqui nisso, mas é a alteração genética das células somáticas, as células do corpo, não as células que eles chamam de germinativas. Né? E esse chinês aí causou um pequeno pandemônio quando ele fez esse anúncio, né? A comunidade caiu matando em cima, porque tem toda uma questão ética que nós vamos abordar aqui também. Sim.
E depois virou meio que um filme de suspense, assim, policial, porque esse chinês sumiu. E aí depois diziam que saiu uma matéria na Folha que ele estava preso num apartamento, tinha homens do governo. A China, no dia seguinte, interrompeu todo o tratamento genético com seres humanos. Uhum. Então gerou um problemão isso daí. É. E a China tem um ótimo... um ótimo... Como é que chama? Política em relação a isso, né? Esse tipo de China, lançamento de informações e tal. A China já tem os seus problemas, né? Então, cara, eu queria começar com esses dois assuntos. Para falar sobre isso e mais aqui, nós temos aqui conosco hoje ela que é bióloga, mestre e doutora em genética e biologia evolutiva pela USP e professora universitária, Daniela Silvestre Alves. Olá, meninos, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Daniela. Legal mesmo, obrigado por ter vindo. Nós estamos muito felizes de conversar aqui, que você veio aqui conversar com a gente hoje, agradecidos, e eu quero começar mais ou menos com... Acho que é legal a gente começar conceituando um pouquinho, né? A gente falou sobre alguns termos que apareceram aí, tem o tal do CAR-T, tem o outro que esse chinês teoricamente, presumidamente usou, que é CRISPR, tem uma terminologia lá. E acho que a gente pode começar com isso, assim, vamos tentar conceituar um pouco desses termos e, antes disso, o que é a terapia gênica, né? A gente vê todo mundo falando, alimento transgênico e tal, tem a ver, tá ligado? Como é que funciona um panorama geral disso aí? Não, legal. Assim, você falou de organismos geneticamente modificados, né? Os OGM, os transgênicos. As primeiras pesquisas começaram ali, sim, né? Com bactérias, com leveduras, né? E aí, conforme o tempo foi andando, para coisas mais... para organismos mais complexos, né? Chegando nas plantas e depois nos animais. É muito mais fácil fazer modificação genética em organismos unicelulares, porque você modifica uma célula, você modifica o organismo todo, né? E depois você pode multiplicá-lo. Então, desde a década de 1970, já se faz modificação genética em bactéria. E aí, essas outras complexidades foram vindo com o tempo, né? Uma das primeiras coisas que começou a ser feita com bactéria era você tentar produzir proteínas humanas dentro da bactéria ou da levedura, né? Para utilizar essa proteína humana como um remédio, como uma vacina, né? Para os pacientes. Então, a primeira molécula que foi produzida dessa forma foi a insulina. Então, você consegue fazer uma bactéria produzir insulina humana. Não serve para nada para a bactéria, obviamente. E aí você extrai, purifica essa insulina e você consegue utilizar essa insulina, que a gente chama de recombinante, para os pacientes diabéticos tipo 1, né? Isso mudou a vida deles, porque antigamente a insulina era extraída de pâncreas de porcos. Tá. Você tinha um processo muito mais caro, muito mais arriscado, podia dar reações alérgicas nos pacientes, né? Então, mudar para a insulina recombinante, que é humana, apesar de ser feita na bactéria, né? A receita é humana, foi uma modificação fantástica, né? E hoje pega a caixinha de insulina que vende na farmácia, está escrito que é recombinante, né? Sempre que está escrito recombinante, é isso. A vacina que a gente toma de hepatite B é uma molécula recombinante, não tem vírus nenhum ali. As proteínas virais são produzidas em bactéria, né? E por isso não tem risco de você contrair, reação, né? Isso é importante falar, né? Que tem essa coisa com a vacina e tal. É uma informação legal. Sim, várias vacinas são recombinantes e você tem zero risco de você contrair a doença, porque as moléculas que estão ali não vieram do vírus, né? Que você está sendo imunizado. E aí começaram a ter ideias. Vamos produzir em planta, né, que produz mais quantidade da proteína. Legal. Vamos produzir em animal, de repente uma vaca que produz leite contendo hormônio de crescimento para eu dar para uma criança que tem deficiência, né? Peraí, por que não colocar direto esse gene em humanos? Né? Por que a gente não corrige direto na pessoa, em vez de produzir, extrair, purificar e fornecer a proteína? Então, a gente podia começar a tentar colocar esses genes no humano que precisa, né? E daí que veio a ideia da terapia gênica, que é justamente você transferir material genético para um ser humano
com a intenção de curá-lo de alguma doença ou condição que ele tenha. Entendi. Aí vem todas as coisas que você foi puxando também, né? Sim. Mas antes disso, assim, antes do humano, então, isso eles já fazem, né? Que são os alimentos transgênicos, né? Então tem os animais, os produtos dos animais e os vegetais, né? Só que aí em si já tem um problema, já tem um debate, né? Uma discussão. Sim. É bom, é ruim. A gente já tem dado o suficiente, porque já existe há um tempo essa tecnologia, Sim, né? sim. Você sabe se a gente já tem algum dado de se isso tem algum problema, algum efeito reverso? Porque isso é uma discussão, né? É uma discussão eterna. Ou é uma coisa nova ainda? A gente ainda não tem muita noção do... Acho que o que mais desapontou, digamos assim, é que a promessa inicial era: vamos colocar mais vitaminas nos alimentos, vamos colocar proteção nessas plantas para que você tenha que usar menos agrotóxico. Né? Ia ser maravilhoso, né? A gente tem muito problema com excesso de agrotóxico. Mas não foi isso que as empresas foram fazer com os transgênicos. Então, por exemplo, o milho transgênico, a soja transgênica, que dominam agora, né, as nossas culturas, né? Não é que elas são melhores para a nossa saúde ou que elas usam menos agrotóxico. É que elas, por exemplo, são resistentes a um pesticida que é vendido junto. Entendi. Então você vende a semente da soja transgênica e vende o glifosato, que tem um monte de polêmica sobre causar doenças, causar câncer, causar autismo. Entendi. E você vende o glifosato junto. Né? Porque você joga o glifosato na plantação, todo mundo morre e a soja fica lá de pé. Entendi. Então você aumentou a quantidade de agrotóxico que você pode colocar sem matar a soja. É uma então, ideia oposta da ideia original. As empresas acabaram mudaram a aplicação original. Porque né? elas ganham muito mais vendendo glifosato do que vendendo sementes que resistem a pragas. Entendi. E isso acontece no Brasil? Sim, tá aqui. Sim. A Monsanto vende glifosato a rodo para todos os grandes produtores de soja e milho desse país. Soja e milho são os principais. Que eu preciso evitar, então. Como evitar, não é? Pegue qualquer rótulo industrializado, até aquele triângulo de transgênico. Aí você vai ler, está escrito que é transformado com um gene de Bacillus perfringens, que é esse gene da resistência ao glifosato. Então é um negócio potencialmente mais perigoso ou um risco maior do que o próprio agrotóxico. É um novo agrotóxico. Tá ali na mesma... É um novo agrotóxico e você... não tem nada de positivo para o consumidor, Para o consumidor, não. Entendi. Não, e aí você não está cumprindo a promessa, digamos assim. Né? Entendi. Não, é muito interessante que é uma coisa que sempre vai de encontro a outras coisas que a gente discute aqui, que é tipo, a ciência em si, né, o conhecimento em si, ele pode ser muito bom. O grande problema é como você utiliza essa ciência, né? É uma coisa que poderia ser aplicada de uma forma muito, muito melhor, mas por uma questão de ganância é utilizada de uma forma que traz prejuízos e o pior que isso diminui a confiança que a gente tem na própria ciência. Sim. Então tem muita gente que fala assim, essa coisa de transgênico, isso faz mal. Sim. Não é o transgênico que faz mal, é o uso do transgênico, como a gente usa o transgênico. Sim, é verdade, isso é interessante mesmo. Muito legal, cara. E é uma coisa recorrente, né? Acho que meio que da natureza humana. É só você ver acho que desde o Projeto Manhattan, né? É só você ver a bomba, né? A bomba nuclear de hidrogênio. Isso é ele mesmo. Exato, mas acho que tem uma discussão que eu acho legal, que é uma coisa que vai valer pra gente, mas é uma coisa que eu tenho muito comigo também, porque eu achei muito interessante que você falou, a história em si reflete um problema inerente à coisa como um todo, né? Que é tipo, a gente fez com a bactéria, legal, mas a gente pode aplicar isso num vegetal. Legal, mas também tem aplicação no ser humano. E aí vai pulando de uma coisa para outra e isso vão se juntando ali questões e vira uma bola de neve enorme de várias coisas. Acho que uma pergunta que eu tenho, assim, em questão da terapia genética, porque quando eu penso na coisa, eu penso assim, como que eu vou evitar que isso vire uma eugenia? Entendeu? Porque na minha cabeça, antiga, até pouco tempo atrás, eu tinha uma coisa mais radical, tipo assim, é impossível você não cair na eugenia, sabe? Só que hoje em dia, acho que eu tô mais aberto a coisas assim, aliás, esse podcast me ajudou bastante a tipo, não ser tão radical assim e
pensar um pouco antes do que já falar assim, não tem, é impossível, né? Então, como você acha que a gente poderia evitar é possível que a gente não chegue numa eugenia, que a gente consiga utilizar a terapia genética em questão ética e a gente não incorrer no tipo assim, não, eu quero que meu filho seja loiro de olho azul, entendeu? Isso é possível de ser feito? Aí já acho que depende mais de política e de ética do que da ciência em si, porque a ciência em si, eu acredito que você tem que deixar as coisas acontecerem, porque mesmo que não seja para fazer terapia genética, você vai ter aplicações daquilo. Ciência básica vira aplicações que você nunca imaginou, né? Mas sim, você sempre tem que ter uma moratória ali, um momento de parar e olhar e ver o que é aquilo, o que traz de bom, o que traz de ruim, né? Você falou de eugenia. A definição que eu dei de terapia gênica é para curar uma doença. Essa é a definição de terapia. O problema que você trouxe, é muito verdade, é que a técnica pode ser usada exatamente do mesmo jeito, só que com genes que não são de doenças. Para genes que você quer fazer, o que a gente chamaria de melhoramento genético. Em busca do que a gente chama de uma eugenia positiva, né? Você não está matando quem tem os genes ruins, né? Mas você está valorizando quem vai ter os genes bons. Quem vai ter os genes bons? Quem tiver acesso à tecnologia. Quem tem acesso à tecnologia? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Então aí você cria uma super raça de pessoas que têm acesso a essa tecnologia antes das outras, mesmo que você imagine que algum dia todo mundo terá, que eu não sei se é verdade. Nem todo mundo tem acesso à água potável no mundo. Então, pensar que todo mundo vai ter acesso ao melhoramento genético é um pouco demais. E aí você vai criar mais um ponto de supremacia ali entre uma pessoa e outra. Né? É uma preocupação eterna, né? Quando você cria uma tecnologia dessa, né? O que muito se discute quando fala em terapia gênica são os designer babies, né? Que seria essa ideia de você poder trocar genes que não é que são de doenças, mas que você não gosta deles. Por exemplo, eu não quero que meu filho tenha miopia. Eu acho chato usar óculos. Eu queria que meu filho fosse mais alto. Eu sou muito baixinho. E a gente entra em outras questões como, por exemplo, você pega, por exemplo, o acondroplásico, né? O que a gente chama de anão. Né? O anão não é o termo correto para isso, né? A acondroplasia. Mas, e aí, o anão é uma doença, a acondroplasia é uma doença? Você vai erradicar a doença, entre aspas, né? Erradicar essa doença? Então, tem... O que os acondroplásicos acham disso, né? Surdos. Isso, surdos, o surdo. Exatamente. Tem um seriado no Netflix, que acho que chama, em brasileiro chama, em português chama Entenda, que são vários episódios que cada episódio fala sobre um assunto. E acho que o primeiro, se não me engano, ele fala exatamente da terapia genética. E aí ele traz exatamente isso que o Vina falou, né? Que assim, o problema é que assim, a gente vai fazer o tratamento genético para melhorar as doenças. O problema é que assim, aí o que entra na definição de doença, que tem toda uma problemática também, o que é uma doença de verdade e o que não é. E aí o cara traz o exemplo, um anão que chega e fala assim, pô, mas a minha condição, eu gosto de ser anão, sabe? Tipo, não é uma doença, não é uma coisa ruim. E aí a gente entrando na questão da modernidade, do tipo assim, se a gente for pensar, numa sociedade que está cada vez mais centrada na parte estética, as pessoas elas se enxergam mais, e que a depressão ela é muito importante, também está entrando muito em voga dentro da nossa sociedade. Às vezes uma pessoa que ela é mais, digamos, entre aspas, né, mais feia, ela seja mais propensa a ter umas doenças bem sérias, como depressão, como déficits sociais e tal. Então a gente encaixaria, por exemplo, a depressão e esse tipo de ansiedade por causa da estética ou por causa de qualquer outra coisa, porque eu sou muito baixinho, sabe? A gente consideraria isso como uma doença ou não? Aí tipo, não, mas aí eu quero que meu filho seja mais alto, porque aí ele vai ter menos chance de ter problemas de ansiedade, problemas de depressão. Então, essa discussão eu acho muito interessante, não no nível político nem nada, mas na questão ética mesmo, né? Sim. É legal para quem quer ter uma noção mais clara do termo eugenia. Tem um filme muito legal que chama Gattaca, né? Que todo mundo sempre remete, acho que é da década de 90, fim da década de 90.
E é justamente isso, né? Ele aborda a eugenia, que é, né, a separação. Tem o grupo de pessoas que são geneticamente corretas, perfeitas, e tem os que foram nascidos ao acaso, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, você comentou da eugenia, que é uma coisa que está atrelada a isso, né? Inerentemente. E sempre tem o fantasma da eugenia por trás disso. Por outro lado, eu acho que tem algumas coisas que são... a gente tem que pensar também. A gente, por exemplo, a mulher não, os dois, o homem e a mulher, a gente já seleciona, a gente já faz uma seleção genética quando a gente vai escolher nosso parceiro. Né? Então, eu gostei daquele cara até forte, é bonitão, gostei daquela mulher, tal, ela tem o quadril largo, aqueles papos de evolutivo, né? Chama seleção sexual. Isso, seleção sexual, perfeito. E você já está fazendo uma seleção genética ali. É verdade. Né? Então você vê que aquela pessoa tem doença, eu não vou reproduzir com aquela pessoa porque meus filhos vão ter problema, né? Isso eu digo claro que não é uma regra geral, mas é um instinto humano fazer isso, né? É um um instinto instinto, do animal. mas a gente é um pouquinho acima existem questões culturais, a gente está um pouquinho acima do instinto. Culturais. Eu acho que isso é meio debatível, é meio discutível. Eu acho, pessoalmente, que a gente é muito regido pelos nossos instintos básicos que estão em descompasso com a nossa evolução cultural. Mas se todos gostassem do verde, o que seria do amarelo, né? Então, exatamente. Mas existe, é claro que existe, não é uma regra, né, absoluta. Toda regra tem sua exceção. Mas, via de regra, são coisas que a gente procura, tanto que a gente já falou bastante sobre isso, né? O que... Tem o padrão de beleza, mas tem também a questão da gente procurar simetria no rosto, né? Sinais de doenças e tal. Isso é uma coisa que está inerente na gente. Isso por si só, na minha visão, já é uma seleção genética. A mulher grávida tomar ácido fólico, mudar a dieta, isso para mim, na minha visão, é uma forma de usar o desenvolvimento científico, as descobertas científicas, para você cuidar bem do embrião, para o embrião se desenvolver. E você está fazendo uma seleção. Não é natural o que eu estou querendo dizer. Entendeu? Mas a gente fugiu da seleção natural faz muito tempo, né? A gente usa óculos, vacina, exatamente. A gente ferve água. Exatamente. Só que quando a gente fala em terapia genética, surge o argumento da eugenia. Porque aí não, aí a terapia genética você vai causar a eugenia. As outras coisas... meio que não, esses outros fatores não entram na discussão, entendeu? Esse era o meu ponto. Talvez seja porque quando você está com esses fatores que você está falando, você está em cima do que você já tem nos seres humanos, digamos assim. Os genomas já estão lá, né? Você não vai estar fazendo o que a gente chama de design mesmo. De falar, não, eu vou fazer do jeito que eu quero, com as características que eu quero. Quando você só escolhe. Quando você seleciona o seu parceiro, você está fazendo essencialmente isso. Mas você só seleciona. Não está criando nada, digamos assim. E outra coisa também, não é nenhuma garantia, né? Também. Por mais que você selecione, você pode pegar o parceiro perfeito. E sofrer uma mutação. E aí sofrer uma mutação e nascer um bebê com problema, tipo, pode até nascer um anão, entendeu? Existe a possibilidade, mas o que eu tô querendo dizer, em termos mais simples, vamos supor, eu sou um homem... caucasiano, loiro, de olhos azuis. Não é o caso, mas vamos supor. O pessoal vai pro YouTube. Vamos supor. Eu viro e falo, não, eu quero casar com uma mulher caucasiana, loira, de olhos azuis também. Eu estou fazendo uma seleção. Você pode argumentar que isso é eugenia. Você não pode argumentar que isso é eugenia. Eu estou tomando essa decisão de fazer isso. Só que isso não é criticado, entendeu? Ninguém vai virar para mim e falar, você é um nazista porque você está querendo se reproduzir com essa pessoa específica. Não, lógico, mas lógico que as pessoas... Porque, por exemplo... Eu sou um nazista se eu quiser fazer isso? Exato. O centro do pensamento do ariano lá do Hitler era exatamente a não mistura das raças. Exatamente, só que tinha um outro pedaço que era eliminar os outros, negativa. Né? Eugenia negativa. Então eu não vou só me reproduzir com essa pessoa, eu vou matar quem não é igual a mim. Né? Então tem uma pequena diferença aí, né, cara? Não, tudo bem, mas é tipo assim, não, então o negro só pode casar com o negro, o branco só pode casar, entendeu? Não tô falando de impor uma regra. Eu tô falando, pessoalmente, a minha decisão pessoal, ela vai ser criticada? Você me criticaria? Você me chamaria de nazista se eu quisesse me reproduzir com um determinado tipo de pessoa? Não que eu tô aqui estabelecendo. Vamos estabelecer uma política pública, negro com negro, branco com branco. Não, nada a ver. Acho que tá aí a diferença. Então. Mas eu fazendo uma escolha pessoal,
é nazista? Eu tô promovendo a eugenia? Eu tô. Não sou nazista, mas eu tô promovendo a eugenia. Minha decisão só é se você eugênia. Considerar que os seus genes são melhores que os dos outras raças. Mas se eu tô fazendo uma escolha é porque tem eu tô escolhendo isso porque eu acho que é melhor pra mim. Então, mas eu só vou chamar de eugenia se você virar pra mim e falar que você fez isso porque os genes são melhores, entendi. não porque você gosta. Não, mas acho é complicado. E se eu não falar nada, mas eu pensar. Mas acho que de qualquer jeito, tipo assim, você pode até fazer, tipo, mas como eu falei, não tem nenhuma garantia. Enquanto a questão da terapia genética, tipo assim, é garantido. O cara, ele vai fazer lá um negócio que seu filho vai nascer desse jeito. Entendeu? Tipo, ele vai nascer sem doenças, sem não sei o quê. Porque uma coisa que eu acho que é interessante, e aí essa diferença da eugenia e da simplesmente da biologia, né, do que é natural, é que a natureza em si, ela pode ser extremamente cruel, né? Existem, tipo, como é que chama? Doenças, síndromes, né? Que são muito complicadas. A pessoa nasce com muita complicação. A minha esposa, ela trabalha ela está fazendo um doutorado sobre uma síndrome que chama Klinefelter. Exatamente, que só dá em homens, não sei o que, e aí eles têm vários problemas associados a isso, não sei o que e tal. Então a natureza, ela é extremamente cruel no sentido de que, tipo, tem coisas que são horríveis. Porém, ela é totalmente aleatória no sentido de, tipo assim, ela é cruel, mas ela não escolhe, entendeu? Tipo assim, não tem... Se uma pessoa, por melhor que sejam as condições, vai ter uma mutação e vai desenvolver alguma coisa, ela vai e não tem jeito. Pode ser o cara mais rico, mais bonito, com os melhores genes do mundo. Se for ter uma doença, a pessoa vai e não tem essa. Tipo, não tem como escolher. Aí é uma ideia mais filosófica. Isso, né? É mais filosófico. Mas no sentido, tipo, a natureza não escolhe, aquilo é simplesmente aleatório, né? Enquanto... Mas aí pode ser aleatório com uma terapia gênica também. Por pode isso que eu não chamaria de cruel, sei lá. Se é natural, eu não imponho o fator humano de crueldade, assim, eu acho que é você antropocentrar a coisa, falar, não, é cruel. Cruel é uma característica humana, não... Isso, é que eu digo, é que eu acho que... É cruel, já que estamos na filosofia. É cruel no que eu digo, tipo assim, ele não se importa, sim, entendeu? Tipo, sim. Pode ser... Meu marido fala, você só ensina desgraça. Ele olha os slides e fala, meu Deus, pior que cara. Jura? Não, pior que a minha mãe também, ela é psicóloga, ela já me contou uns casos assim que você sai chorando, cara, que tipo, a pessoa não teve a chance desde nascença, ela não teve chance nenhuma, entendeu? Tipo, umas doenças que a pessoa, ela se morde, sabe? Ela se machuca. Tem umas coisas que são horríveis, tem umas coisas, né? Cara, eu digo cruel no sentido de, tipo assim, não existe perdão, a natureza não tá nem aí, ela não existe perdão. Tipo, simplesmente faz, você sofre e ela não se importa. É isso que eu tô falando do cruel. Enquanto a terapia genética existe uma coisa do tipo, a gente tira a aleatoriedade, a parte caótica, não é mais aleatório. É uma questão de, tipo, a gente vai escolher, não, isso aqui a gente vai eliminar, a gente vai fazer e tal. Então acho que essa que é a diferença entre a eugenia e a coisa natural. O que o Vina tá falando, que eu acho legal, é que assim, a gente pode tentar mitigar, né? Essa coisa, falar assim, não, só vou me relacionar, tentar fazer cruzamentos, que é uma coisa que a gente faz com animais, né? Na pecuária. A gente faz isso a gente faz com animais, não sei o que e tal. Mas talvez seja diferente, tipo, fazer isso diretamente, né? Sim. E não tentar... Daí o exemplo do médico chinês, que provavelmente seja preso, dessa história de querer anunciar, sem ter feito nenhum artigo científico, né, passando por cima de toda a comunidade científica, usar a técnica de CRISPR, que é uma técnica baseada numa enzima. Essa enzima é retirada de uma bactéria, né? Na bactéria, para que serve essa capacidade que ela tem, né? Quando ela é atacada por um vírus, bactérias são atacadas por vírus, se ela sobrevive, ela guarda um pedaço do genoma do vírus no genoma dela, como se fosse um troféu, um scalp. E toda vez que ela for atacada por um vírus de novo, essa enzima vai pegar esse pedacinho do genoma do vírus e usar como se fosse uma sonda para buscar o vírus que está chegando agora, ver se ele tem a mesma sequência de DNA e destruí-lo.
Né? Então, é uma enzima que reconhece sequências específicas de DNA e quando ela encontra essas sequências, ela destrói. É um processo natural das bactérias e aí alguém teve o estalo, normalmente é assim, na biologia molecular nada se inventa, né? Então, olha, será que a gente podia usar isso? Né? E falaram, olha, a gente pega essa enzima, põe um pedacinho de DNA de um gene que a gente não gosta, né? Porque ele faz mal, porque ele traz uma doença, porque ele traz um problema, e põe essa enzima lá dentro da célula para ela resolver, para ela destruir aquele gene letal ali, né? Ou ruim, deletério. Então, essa tecnologia de CRISPR é a nova revolução. Né? Ela tem 5 anos, mais ou menos, de uso, né? Muito recente. Na hora que ela veio, todo mundo abriu os olhos e falou, meu Deus, isso vai mudar o mundo. Porque antes disso não tinha uma técnica tão específica. Muito precisa, né? Precisa de se fazer isso. Né? A terapia gênica sempre se fez usando vírus que entregam moléculas dentro da célula. Né? Essas moléculas podem ou não ser integradas no genoma, elas podem ficar lá só do lado ou ser colocadas dentro dos genes mesmo. Mas não se tinha exata garantia de que o negócio ia ser específico. E aí, com a CRISPR, meu Deus, agora mudou. Né? A gente sabe que ela vai exatamente ali e vai resolver ali. Né? É lógico, né? Todo mundo começou a correr para trabalhar com isso. É a nova revolução da biologia molecular. Só que na hora que começou a divulgação, o próprio laboratório que criou a técnica fez um TED e a pesquisadora falou, eu peço ao mundo que espere. Que a gente precisa sentar, a gente precisa conversar e a gente precisa ver o que é ético e o que não é com essa técnica. Porque a gente sabe do potencial, mas poder fazer não significa dever fazer. Então... Mas você acha que é possível falar? Você acha que adianta falar para o mundo, não mexa nisso? Então, eu acho que é virtualmente impossível. Eu gostaria de acreditar que a maioria das pessoas tem uma ética inerente, mas enfim, esse cientista chinês passou por cima. Não sei se vocês leram as matérias da época originais, ele teoricamente foi preso ou não, sei lá, porque ele enganou as pacientes. Os pacientes assinaram termos de consentimento livre e esclarecido, que é uma coisa que você tem que assinar quando você faz um experimento científico, né? Você participa de um experimento com seres humanos, falando que era apenas uma manipulação farmacológica daqueles embriões e não genética. Né? Então, nem elas sabiam o que ele estava fazendo com aqueles embriões. Então, o que ele fez foi criminal. É criminoso. Não, sim, mas isso também, quem foi que deu essa informação também, né? Tem esse problema, porque... Não, porque aí na hora foram em cima da universidade. Porque existia essa moratória de ninguém mexe com um humano ainda, calma. Né? Pode testar para célula somática, como você disse, que é do corpo, das pessoas que já estão vivas e com doenças e tal. Mas não vai mexer com embrião. Né? Existe uma moratória de fazer melhoramento genético em embrião humano faz uns 20 anos. Ninguém são no mundo da ciência, por isso que ele não publicou. Aceitaria um negócio desse. Se ele fosse publicando os papers parciais, ele teria sido vetado muito antes. Né? Por isso que ele manteve escondido. Não, o que aconteceu? Foram em cima da universidade. Né? Todas as agências internacionais foram em cima. A universidade pegou e mostrou o termo de consentimento livre e esclarecido que ele submeteu ao Comitê de Ética em Pesquisa. Eu participei 10 anos do Comitê de Ética em Pesquisa da universidade, então existe uma ordem nas coisas, né? E aí eles leram o termo e falaram, não, o Comitê de Ética não tinha como saber o que ele estava fazendo. Então é um crime dele. Só para o pessoal que não sabe, quando você vai fazer um estudo clínico, uma pesquisa clínica, existe esse comitê de ética, né? Então você tem qualquer documento que você vai fazer, qualquer coisa relacionada ao estudo, relacionada ao paciente, né? No caso do TCLE, que é um contrato, né? Você está informando o paciente o que vai acontecer, tem que passar por esse comitê de ética em pesquisa, tem a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Brasil. Então tem várias instâncias regulatórias, tudo que você faz, né? Que nem a gente trouxe aqui, a gente trouxe um coordenador de um centro de pesquisa. E só para o pessoal saber, né, que tem isso. Mas fala, você queria falar. Não, só para que mais uma coisa que a gente gosta muito de teoria da conspiração, né? Porque se você for pensar, tipo, porque existe realmente
uma certa... tem um certo problema, porque isso pode ser aplicado, por exemplo, numa questão militar. Imagina uma nação que fala assim, eu vou pegar uma terapia genética, vou fazer um super soldado, Sim. né? E aí, tipo, o meu exército vai ser muito... E aí, o problema é ainda mais a China, né? Que é uma das grandes potências e um dos países mais populosos do mundo. Então, imagina um país que tenha 1 bilhão de pessoas com super soldados, entendeu? Tipo, eles dominam o mundo a hora que eles quiserem, né? Então, sei lá, toda vez que eu ouço essas coisas, às vezes bate aquela vontadezinha de tipo, não, mas às vezes o governo tava lá, aí como aquilo saiu pra fora, os caras, não, foi o carinha ali, ó, foi ele ali, ó. Eu não duvido que ele tenha sido bode expiatório. Eu tô falando a história como foi contada, mas eu não duvido que ele tenha sido sim um bode expiatório, porque o governo chinês não necessariamente aceitou a moratória, né? A ideia da moratória no mundo, né? Soldados, bom, obviamente correria em segredo, então a gente não vai ficar sabendo até o momento que eles estiverem por aí, mas o que já rola, né, que vocês já devem ter visto também, é sobre doping genético em atletas, né? Em que momento os Jogos Olímpicos ou os campeonatos internacionais vão deixar de ser justos? Em que momento não adianta mais comparar os recordes das pessoas? Porque o cara que tem o recorde, na verdade, ganhou uma injeção de um vírus que carrega um gene que, por exemplo, aumenta a quantidade de oxigênio que ele consegue carregar no sangue, né? Que já existe. Houve o desenvolvimento de uma terapia genética nesse sentido para curar pessoas que têm situações de hipóxia, né? Só que se você coloca numa pessoa normal, você aumenta a quantidade de oxigênio que ela consegue carregar. Para um esporte de explosão é uma maravilha. Também, né? Sem ser fora da terapia gênica, já é uma discussão ética, né? Sim. Aquela questão do Lance Armstrong lá, que tinha, o ciclista americano, ficou bem famoso o caso dele, né? E tem também a discussão de, só o fato de você ir para um lugar de altitude maior, né? Para produzir mais para ter mais oxigênio no sangue. E descer correndo pro esporte. E já ir pro esporte, tem a questão, tinha umas câmaras que eles usavam, né? Se isso é certo, se não é, se isso é doping, se isso não é, né? Então, é muito legal isso, porque não só a gente tá falando em aplicações específicas militares ou do esporte e tal, e aí é uma coisa que o filme Gattaca, ele toca muito, porque a gente pega isso, a gente estica pra, sei lá, hoje em dia nem precisa esticar para muitos anos, né? Mas a gente estica para umas 3 décadas à frente, para 30 anos, né? E aí você tem esse tipo de terapia cada vez mais prevalecente e tal. Uma questão econômica para uma empresa que vai falar assim, eu tenho um funcionário que ele teve uma determinada terapia, ele está muito menos propenso a ter uma gripe, ou sei lá, ter qualquer tipo de doença que ele não vai trabalhar. E eu tenho outro cara que nasceu completamente natural, ele tá propenso a ter vários problemas, a ter gripe, ter depressão, ter não sei o que, blá, blá, blá. Economicamente a empresa, não, vou contratar o cara que ele vai, certeza que ele vai me render muito mais do que o outro, né? E aí fica aquela coisa de, tipo, isso causa transforma o status quo para uma coisa assim, não, é melhor eu contratar isso para não contratar aquilo. Sim. E aquilo cria-se uma norma. Que de certa forma já acontece com as máquinas, né? Que está acontecendo exatamente isso. Exato. Né? Que a gente viu aqui já tanto o caso de a inteligência artificial e as máquinas se especializando mais, né? E tomando o espaço de muita gente, né? O trabalho de muita gente. Acho que é a mesma coisa, essencialmente, né? Só que aí você estaria fazendo isso mais ainda em detrimento de outros seres humanos, né? Então, mas aí fica entre a máquina e o cara, eu contrato a máquina. Outra coisa, entre os dois humanos, eu vou contratar. E aí, é muito complicado isso, porque eu acho que talvez me corrija se eu estiver errado, o maior problema é exatamente essa coisa da ética e não da técnica em si, né? A técnica tem problemas ainda. Você está jogando para 30 anos, eu concordo com você. O problema vai ser ético, né? No momento, a técnica tem problemas. A gente não consegue fazer essa expansão, né? 1 bilhão de soldados, né? Porque, primeiro, ela é extremamente cara, né? Segundo, ela tem riscos,
Então, tem alguns riscos principais. Por exemplo, o gene que vai ser colocado, apesar da CRISPR, né, o gene que vai ser colocado pode cair num lugar errado e provocar, por exemplo, um tumor. Né? Ou o gene que vai ser colocado simplesmente não funciona, ele é desligado, né, pela célula, porque o promotor dele quebrou no caminho, né? Ele precisa de uma região antes dele que faz com que ele funcione. E se ela não estiver perfeita, ele simplesmente não vai, né? Ou a pessoa tem uma reação imunológica contra o vetor, né? O vírus normalmente, existem outras formas, mas os mais eficazes são os vírus, né? Eles fazem isso há bilhões de anos. Eles entregam material genético dentro de células por natureza, né? Então eles são usados, são modificados geneticamente para entregar o material que você quer, né? Reações contra esses vetores são um problema razoável, tá? Reações inflamatórias, reações alérgicas, choques anafiláticos, né? O único caso de morte devido à terapia gênica até o momento foi no primeiro protocolo e foi um choque anafilático. Foi dos anos 90 também, né? Foi no final dos anos 1990. Então, o que acontece? Como eu estou falando dos riscos, termina sendo utilizado hoje em dia para doenças que o benefício supera o risco, né? É tão ruim ter a doença que vale a pena arriscar, né? Nos anos 90, então, o primeiro protocolo que foi feito era para uma doença que chama imunodeficiência combinada grave, né? A SCID, SCID, que é conhecida como do menino da bolha, a doença do garoto da bolha, porque tem um filme com o John Travolta, novinho. A pessoa tem 0 sistema imunológico, é pior do que um paciente HIV terminal, né? Já é de nascença, né? Então a pessoa nasce sem o sistema imunológico funcional, então ela tem que ficar trancada num hospital, numa bolha de ar filtrado, porque se uma bactériazinha besta da pele de alguém encostar nela, ela pode morrer. Basicamente é isso. Com uma doença dessas, você topa qualquer tratamento, qualquer coisa, não é? Né? Só que o que aconteceu? Vários laboratórios estavam buscando a terapia gênica para SCID. E aí virou uma corrida. E aí chegar na frente, às vezes você acelera e deixa passar umas coisas. Deixa passar, né? Então o que aconteceu? O único caso de morte por terapia gênica que tem relatado é esse rapaz, que a versão dele da doença nem era tão grave assim. Ele conseguia sair do hospital e tal. Ele tinha várias infecções, mas ele não tinha a versão completa da doença. Mas ele se candidatou ao estudo, né? Porque a mutação dele era muito fácil, né? Muito simples de ser encontrada ali pela terapia. E eles não testaram o vetor nele. Eles pularam uma etapa que seria você testar a reação dele contra o vírus vazio. Contra o vírus não terapêutico. Injetaram direto a terapia nele, com um monte daquele vírus, é um adenovírus que gera uma reação forte, e o cara, em horas, teve um choque anafilático e morreu. Nossa. Então, assim, nem deu tempo do gene chegar onde devia. A entrada do vírus nele fez com que ele tivesse uma reação e morresse. Então, quando você começa a correr, quando você começa a ter uma briga econômica ou de ego ou, né, de mérito, você quer ser o Nobel porque você é o primeiro cara. Isso que eu ia falar, que às vezes o cara tava naquela coisa, pô, a gente vai ser o grande nome primeiro, da ciência. Eu preciso ser o primeiro. Eu sei do outro laboratório que tá com o negócio engatilhado, né? E aí pularam uma etapa muito importante. É isso que eu ia falar, isso é uma coisa interessante. Às vezes não é, claro que o financeiro ele tem esse lado perverso, né? Mas às vezes também a gente vê muito isso acontecer, a questão do ego da pessoa, né? Do cientista. Sim. Ele pode virar um problema, né? Você vê o caso do Phil Lombardo, que a gente já... o experimento de prisão de Stanford, né? Que ele se recusou a interromper, né? Sim. A gente vê isso acontecer, o ego do cientista, que é um ser humano, né? E às vezes não é nenhuma questão do tipo, não é aquele ego que a gente pensa assim, tipo, daquela coisa da vaidade e tal. Às vezes, na melhor das intenções, é tipo assim, não, porque eu acho que é muito importante aquilo que eu tô fazendo, Sim. E aquilo vai trazer mais atenção
pra minha visão de mundo e tal, não sei o quê. Sim. Só que é tão problemático quanto. Causa esse tipo de caso coisa. foi tão assustador que, se você olhar a quantidade de estudos com terapia gênica daquela época para cá, é um gráfico crescente, mas ele tem uns 10 anos de estabilidade, de muito poucos estudos, porque ninguém tinha coragem de financiar. Porque Entendi. ficou muito feio, Sim, sim. né, o cara ter feito isso. Então, é um risco, né? Que o cara estava correndo, né, ele pôs a vida de um paciente que nem era um paciente tão grave assim no caminho e aconteceu. Por isso que eu sou. O Rafael é mais otimista, mas é por isso que eu sou assim. A moça da empresa lá que inventou a técnica do CRISPR. Ela é otimista também. O mundo, não faça isso, mundo, olha, eu acho que vai ser muito difícil. Divide o chinês aí. Os governos da maioria dos países instalaram leis contra. Né? O problema é esses outros países que... O problema são os que fugiram da coisa porque querem chegar primeiro. Esse é o problema. Porque vai saber o que está acontecendo. Ainda mais países que assim, não são tão abertos. Assim. Você pega, por exemplo, a Coreia do Norte, que por mais que obviamente não é nenhuma potência econômica, mas não tem controle nenhum e a gente não sabe muita coisa que está acontecendo lá dentro. De repente o cara tá lá fazendo um monte de coisa que tá todo mundo preocupado em se ele tá fazendo bomba atômica ou não, às vezes ele tá indo pra um outro lado e não tem como saber. Não tem como saber, é verdade. Agora, voltando um pouquinho na que a gente comentou sobre sobre a eugenia, eu queria levantar para vocês uma coisa que eu penso, queria ver o que vocês acham. Eu sempre pensei assim, a gente tem esse destacar da natureza, né? É bem... É meio que default, assim, falar, não, o ser humano tá destacado da natureza, ele tá, não é nem acima nem abaixo, ele só tá destacado, ele tá por lado. Mas eu não sei se é bem assim, né? Então, o jeito que eu gosto de pensar é assim, o que eu gosto de argumentar é o seguinte, é um pouquinho sofismático, mas é assim, o ser humano é um resultado da evolução darwinista. Né? Nós não somos, nós não viemos de uma raça alienígena. Estou felicíssima, né? Vamos lá. Até onde a gente sabe, sim, né? A gente é um resultado, até o momento. Segundo a teoria. Estão saindo coisas aí do governo americano, os militares falando de UFO. Relaxa. Não sei, não dá pra saber. Mas enfim, tudo indica que nós somos um resultado da evolução darwinista. Inclusive o nosso intelecto, né? O que nós fazemos com o nosso intelecto, portanto, não é natural? Se ele é um resultado da natureza, tudo que a gente faz com ele não é natural? Nós somos seres naturais, nosso cérebro é natural. Ele foi feito pela natureza para criar coisas e se destacar mesmo dos outros animais, dos outros seres vivos. Então tudo que a gente faz não é natural. Se eu quiser casar e ter filhos com uma loira ou uma negra, que tanto faz. Se eu quiser que o meu filho, se eu quiser editar o gene do embrião do meu filho para ele ter cabelo loiro, para ele ter cabelo moreno, para ele ter olhos azuis, olhos brancos, lilazes, não importa. Não é natural isso? Não é uma forma, não é uma vertente do darwinismo, da evolução? Ou não? A gente está separado disso? A gente já teve essa conversa várias vezes, mas eu acho que é uma conversa muito bacana. Eu tô curioso para saber a opinião dela primeiro. Bom, eu falei para você que para mim, a gente tem um fator cultural muito importante. Claro. E é claro, a cultura é um subproduto do nosso cérebro e o nosso cérebro é um elemento biológico, né? Mas por exemplo, mudando para a educação, eu acredito que os humanos são sócio-interacionistas. Os primatas são sócio-interacionistas. A gente não aprende nada se não tiver significado e se não tiver interação. Você deixa uma criança sozinha, mesmo que você desse comida e água e tudo, e ela sobrevivesse, ela não aprenderia o que ela aprenderia interagindo. Tá? Isso numa visão educacional mesmo, né? Então eu acho que usar os mecanismos da ciência que o nosso cérebro biológico nos permitiu para modificar a natureza ou para melhorar coisas ou para curar doenças e tudo, nos faz fugir um pouco da seleção natural como ela é teorizada. Então, assim, o que é a seleção natural? É a força seletiva natural vir em cima de você e escolher os mais aptos.
O que seriam os mais aptos? São os que enxergam melhor ou são os que sabem fazer óculos? Uhum. Não sei, né? Então, por isso que no nosso caso, deixou de ser uma boa visão, deixou de ser um fator seletivo. Eu tinha 7 graus de miopia antes de operar. Se eu tivesse nascido na savana africana há 20 mil anos, eu teria sido passado a mão no leão, gatinho. Eu teria sido comida, muito criança, provavelmente. Então, poder nos livrar dessas características que seriam muito ruins na natureza. Então, mas sabe o que é interessante? Desculpa te interromper. Manda. Você acha que isso é tapear a seleção natural ou isso é uma parte da seleção natural? Você não pode argumentar que a gente tem essa capacidade por causa da seleção natural? Sim. A gente tem um intelecto para perpetuar a nossa seleção A natural? gente passou por cima. O problema é que talvez a gente não esteja cuidando do resto que precisa ser cuidado para a gente sobreviver, né? Porque se a gente acabar com o planeta, a gente morre também. Ah, bom, É tipo um grande parasita, assim. É um vírus que só entra em ciclo lítico. Exatamente, só arrebenta as ele células. ele é contraditório, né? Por isso que eu digo que, na verdade, eu acho que o ser humano é um vírus. Ou um parasita, que Nós faz somos mais um sentido, grande parasita. Né? Eu tenho essa teoria, que eu já falei aqui. Mais do que um predador, talvez. Mais do que um predador. A gente se descolou totalmente da cadeia, né? Já é outra coisa. Acho que não é nem mais predador apex. Não. É um outro nível Não, a acima, gente é um né? grande parasita. Separado, porque os predadores, eles têm uma relação de equilíbrio com o ambiente, né? Equilíbrio, Claro, exatamente. tem aqueles Eles casos, né, eles dos criam- lobos que tiveram que ser reintroduzidos nos parques, porque sem o predador, sim, nos Estados sim. Unidos, Canadá, porque sem o predador, os cervos aumentavam muito e comiam todo o mato. E eles fazem isso toda hora. Sim, né? tem que reintroduzir. Eles têm que ficar mantendo o equilíbrio, né? Cresce a população de cervo, eles soltam o lobo. Aí cresce o lobo, eles têm que abrir para caçar, para caçador. Para o caçador controlar a população dos lobos. E por quê? Porque o parque é muito pequeno. É. Porque se o parque fosse grande o suficiente, isso era autorregulado. É bem o monólogo do agente Smith no primeiro Matrix. Exato. Que ele fala assim, vocês não são predadores, sei que eles entram em equilíbrio com o ambiente. Vocês são muito mais parasitas do que... Sim. Então, exatamente. Exatamente. Agora, o que fica na minha cabeça, que me quebra a cabeça, que eu não consigo resolver, isso é porque nós somos separados? Ou se nós somos um erro, o ser humano é um erro da natureza? Por que ele faz isso, então? Por que é tão contraditório assim? Então, eu acho que assim... Ou será que... Desculpa, só para terminar. Ou será que é uma forma de seleção natural? Então... A gente está se selecionando. Claro que, como a gente já falou, a gente não vê... A gente está no momento, a gente não vê isso acontecendo. Não tem perspectiva. Mas quando você olhar a perspectiva inteira, a gente está se selecionando ou não? A gente está se matando? A gente está fazendo isso? Tudo que a gente faz é para se selecionar? É para perpetuar a espécie? Entendeu? Uhum. Não, a discussão eu acho muito legal. Mas é óbvio que é num ambiente mais filosófico, né? Como você falou, mais sofístico e tal. Eu acho que tem um detalhezinho aí. A seleção natural age no indivíduo. Esse é o X da questão. Também, é verdade. Quando você pensa na espécie como um todo, o resultado se dá na espécie como um todo. Certo. Mas a ação da seleção é no indivíduo. Certo. É naquele filho que não nasce, ou nasce. Ou naquele cara que tem 8 filhos e o cara que tem 1. Então, assim, a seleção natural é a nível individual e o resultado da seleção natural é a nível populacional. E isso traz a diferença. Porque aí você tá, de novo, a natureza é cruel, a natureza errou, vocês estão sendo antropocêntricos. É verdade, é verdade. Não existe a natureza como um elemento. Existem fatores que se interagem de novo, né? E que dão vantagens ou desvantagens para pessoas, animais, plantas, qualquer coisa, vírus, fungos, bactérias. Então, e isso eu acho legal. Aliás, eu fico muito contente da gente trazer essas coisas, porque... É legal mesmo. Porque, assim, são posicionamentos extremamente opostos, porque eu tenho a visão totalmente contrária do Vinícius, mas a gente consegue sentar aqui e conversar mesmo tendo diametralmente opiniões completamente opostas, né? Depois a gente sai na porrada lá fora, né? Não, mas na câmera ninguém vê nada. Não, sim, mas mas legal que a gente pode até sair na porrada, mas depois resolve, senta aqui, grava outro episódio e acabou, né? Isso eu acho, aliás, é um exemplo aí, fica exemplo para as pessoas que esse tipo de coisa é possível. Pois é, exatamente, né? Ainda mais hoje em dia, infelizmente, tudo é jogo de futebol, né? Então, exatamente. Mas, cara, eu acho assim, o grande negócio o grande problema da consciência
é que todos os outros aspectos da natureza você tem análogos, né? Você tem tipo, você tem uma espécie, sei lá, de ave e outra espécie de ave, mas tem um análogo, tem uma coisa ali, ou então você pode pensar, instinto de sobrevivência de uma determinada espécie análogo ao instinto de sobrevivência de uma outra espécie que existe no mundo. E isso tudo você pode explicar dentro da teoria darwinista e tal, como é que as coisas vão se criando e tal. A consciência, ela não tem análogo nenhum a nada na natureza. Ela é única. Só existe, não existe nada parecido com a consciência na natureza. Nada. Nenhuma lei natural, nada. A consciência, ela é única e especial, obviamente até a nossa compreensão de agora, do que a gente conhece, né? Do que a gente conhece, se a gente juntar todo o conhecimento do ser humano, o único exemplo de consciência que a gente tem é o nosso. Não tem nada parecido com isso, né? E o grande problema... Não sei. Não tem a história dos golfinhos, das orcas. Tem uma história, tem um argumento forte, eu acho, contra isso. Não, então, mas não necessariamente... mas assim... Você tá falando de sem ciência? De saber que você é um indivíduo? Isso. Não, mas tá. não isso. Não, tipo assim... não, tu falou assim, você pode ter alguma coisa, tipo, existem linguagens, animais que conseguem se comunicar, que eles conseguem entender que eles existem, esse tipo de coisa existe, mas a consciência, no fato de, tipo assim, aquela coisa que produz a sua própria existência, só existe conforme... Eu chamaria de inteligência mesmo. Isso. Existem tipos de inteligência animais, mas a inteligência humana, ela é diferente. É Isso, outro nível, se você for medir pelos critérios humanos. Isso, a consciência, ela precisa dela mesma para existir, entendeu? Não tem nada disso. Um golfinho, ele pode existir. E ele não, sabe, tipo, existem vários golfinhos que nenhum ser humano vai ver, mas ele tá lá e ele não depende. Mas para um ser humano existir, ele precisa de outro ser humano. Ih, chegamos na árvore que cai na floresta. Então... Mas aí, esse argumento, você tá muito mais pro lado do fomos engenhariados por ETs, do que Nossa, não. por lado... Sim, porque se é tão distoante assim... Se as pressões seletivas foram muito fortes, você se torna algo muito esquisito. Muito diferente do resto. Aqueles besouros que tem coisas esquisitas na cabeça. E você fala, por que esse besouro é assim? Porque a seleção natural agiu nele assim. Não, é porque assim, imagina você tomou todas as decisões da sua vida. Não precisa do alienígena. Não... Isso. Mas você tomou todas as decisões da sua vida. Se você pudesse voltar no passado, você tomaria as mesmas decisões? Uau. Você entendeu? Tipo assim, a gente pode não tomar, dentro da minha experiência de vida, eu falo assim, na verdade, essa decisão deveria ter tomado de outra forma. E isso, em si, é algo que a natureza não existe. Um passarinho ele vai sobre as atitudes. Isso, um passarinho ele vai fazer o ninho e ele não tem quer saber? Eu não gosto de ninho. Basicamente o nosso pré-frontal, né? Eu não quero me reproduzir, sabe? Tipo, tem muita gente que não tem filho. Aí nesse momento que a cultura está acima da natureza. Então na verdade, eu não sei. Eu não sei se de repente a ideia dele talvez seja mais pra frente ainda. Tipo assim, o fato de eu poder escolher natureza ou não. Exatamente. Mas pode... Isso é o que eu acho que faz mais sentido pra mim, entendeu? Entendi. Do que a gente ser esse ser totalmente distante, criados por alienígenas, ou ser uma singularidade evolutiva, né, que não tem nenhum paralelo, não tem nada igual. Ou talvez a gente não tenha perspectiva. Talvez a gente seja o primeiro desse exemplo. E se a gente for extinto no aquecimento global, talvez desenvolvam inteligências novas em outros grupos, né? Exatamente. Como a gente dominou o mundo quando os dinossauros morreram, porque antes os mamíferos viviam enfiados nos buracos. Exatamente. Aí aquela coisa, aí uma inteligência artificial que eu ligo então, ele faz parte dessa natureza ou não faz parte da natureza? Pra mim, tudo que você faz, ele tem que fazer parte da natureza. Ele tem que fazer parte desse processo, ele não é um negócio separado. Porque o que eu ouço é que é difícil eu me expressar, eu tenho um problema. Não, mas faz sentido, O que eu ouço é que não, o ser humano... Artificial. O ser humano editar um gene é artificial, exatamente. Ou o ser humano criar uma máquina é artificial, tanto que a gente chama inteligência artificial. Mas não é artificial. Você está usando todos os elementos que tem na Terra, você não está usando nenhum elemento alienígena, você não veio dos alienígenas, é tudo do mesmo lugar.
É tudo do mesmo pó cósmico, do mesmo pó cósmico. Então é tudo da mesma coisa. Não interessa se é uma máquina ou se é um ser humano. Eu acho que, pra mim, faz mais sentido. Só que ao mesmo tempo, é claro, isso gera meio que dá um tilt no cérebro, É né? difícil, Então, como né? assim, né? Então nada é diferente. Tudo é a mesma coisa. Então a inteligência artificial é a mesma inteligência que a gente. Então, aí é que a gente chega num ponto ali inicial que, tipo, não tem muito pra onde você fugir, Não tem né? pra onde resolver. Ou as coisas, ou a vida sempre foi assim, as coisas, ou existe uma outra coisa além ali que tá além da compreensão. É porque eu não vou nem tanto pro alienígena, eu vou mais pro espiritual. Quando chega nesse ponto, eu vou mais pra uma parte mais sobrenatural e tal, que eu acho que a gente tá além de, tipo... Que essencialmente é a mesma coisa. O que não necessariamente quer dizer religião, nada disso, mas tipo, vai pra uma outra coisa, assim. Vou jogar uma coisa pra você. O que é mente? A mente. Isso, O que é a aí mente? chega esse ponto muito A legal. mente é o cérebro. A mente está no cérebro. A gente tem uma noção de que, sim, deve ficar por aqui, porque quando tem lesões, você, some, né? O que é você? Onde está você? Né? É o seu cérebro. Se eu transferir seu cérebro para outro lugar, de repente você... Futurama, né? Você continua sendo você Quase e tal. aconteceu, né? Tinha um cara russo, né? Umas ideias. Você fala, nossa, mas a gente nunca vai saber o que é. Mas espera, antes de 1953, se sabia que existia alguma coisa que passava as características de uma geração para outra. Desde o Mendel, né? Existem fatores que são transmitidos dos pais para os filhos. Aos pares, um do pai e um da mãe, e se somam e dão os resultados genéticos, né? As coisas que ele não chamava de genético, né? Não faz sentido, que dão os resultados hereditários, herdáveis, né? Até 1953, você não tinha uma cara para isso. Material genético, né? Em 1953 sai o artigo da Nature do Watson e Crick com a estrutura do DNA. Olha, isto é material genético. Mora aqui. Né? E agora eu consigo manipular e mexer e trocar de um indivíduo para o outro ou corrigir pedaços, né? Tudo bem, 70 anos. Mas ele tem uma cara, ele tem forma, ele é extraível, ele é purificável, ele é isolável, ele é manipulável. Né? Então ele virou uma entidade física. Será que daqui a 100 anos a mente é uma entidade física? Eu posso ir lá e mexer? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Meio Black Mirror, confesso. Deixe de ser um conceito abstrato, né? E ele deixa de ser num computador. Na inteligência artificial ele não é abstrato. Né? Dá pra você ver o silicone. Mas ele tem uma mente ali? Ou é Exatamente, só uma inteligência no sentido de fazer conta? Essa é outra pergunta. O mais legal é que a gente pode ficar aqui um tempo falando assim, não chegar numa conclusão, e isso é ótimo, sabe? Isso é bom. É que a coisa tá muito além do que a gente tá. A gente não vai chegar numa resposta aqui, e não vai chegar na resposta depois de morrer, e o meu filho não vai chegar numa resposta. Ou talvez algum dia você solidifique o conceito de mente em algo concreto, como foi solidificado o conceito de herdável. Né? Que pro Mendel era um monte de letra, porque era o que dava pra fazer, porque ele sabia fazer conta. O destaque dele é que ele era bom de conta, então ele conseguiu tabular tudo aquilo e falar, olha, 1 para 2, olha, né? Na verdade, todo mundo já fazia cruzamento antes, galinhas, ervilhas, vacas, mas ele pôs tudo num grande Excel, né, de papel, e falou, olha, tem um padrão, né? E aí, isso foi no final do século XIX. Mais de 50 anos depois é que você sabe, olha, o que o Mendel chamava de Eção, é um pedaço de uma molécula em dupla hélice que tem adeninas, citosinas, guaninas e timinas, que é lida de 3 em 3, que gera uma proteína e aí sim gera um fenótipo, uma característica herdável, né? Então essa passagem demorou. A gente ainda pode estar no caminho de outras muito maiores. Você falou de evidência de evolução, o DNA tem uma evidência de evolução, não sei se você lembra. O fato de você poder transferir genes de um indivíduo, de um organismo para outro, uma espécie para outra, é justamente porque todos eles leem os genes com a mesma tabela. Eles falam o mesmo idioma. Então, os mesmos A, C, T e Gs num gene de planta que dão uma determinada proteína, se você transfere para outra planta, ou para um humano, sei lá, vai ser lido e vai dar a mesma proteína. Então, falar a mesma língua molecular é uma evidência de que todos viemos de uma célula só.
que sabia legal, esse né? idioma Uhum. e que foi sendo Que foi passado passado. ao longo das gerações, há bilhões de anos. Pô, Fantástico. fantástico, é verdade. Muito legal. Eu achei legal a gente terminar nesse ponto que é, ao mesmo tempo tão inspirador e tão bacana, como você acabou de falar, quanto... Desesperador. Não, é isso. Mas quanto terror que traz lembrar das aulas de biologia. Ai! Não, desculpa. Não você. Mas é porque eu. Não você, mas eu pessoalmente, essa O coisa Rafael do. adorava biologia. Nossa. Não, ela falou do Szão, meu Deus. Já veio. Sabe aquele sentimento de vai ter prova amanhã de biologia e eu não lembro de nada, e a gene recessivo e a Caraca, ervilha você rugosa. ainda tá isso em você? Tá. Caraca, faz Eu tempo. acho que o seu problema era matemática, porque se o Não, seu problema é com matemática essa também. parte... Não, tudo. Mas, todas essas matemática, biologia, por mais que eu achava legal, mas me dava uma... meu problema é botar as coisas de técnica no papel, eu detesto. Então, nossa, gene recessivo, Szão, Szinho, a ervilha rugosa e não sei o que. Só para não deixar passar um negócio, meninas. Claro. Vocês falaram da notícia fantástica que saiu essa semana da terapia gênica contra o câncer, né, aqui no Brasil. E você estava falando sobre os aspectos financeiros e tal, né, que custa uma fortuna, né, sim, tratamento. Isso. Só para não deixar passar. Por que eu comentei, né, que eu acho que não vai ser um negócio tão fácil de espalhar, de todo mundo ter acesso, pelo menos nos próximos bons anos, né? O tratamento, você falou, o tratamento americano, patenteado, né? Liga lá para a farmacêutica, manda entregar, custa $400 mil, né? E aí aqui na USP, né? Usando a mesma técnica, desenvolvendo a partir do tumor do paciente, foi tudo feito, né? Seguindo os protocolos corretos. E se chegou num resultado fantástico, provavelmente cura, né? Mas pelo menos remissão, já é fantástico para um cara que tinha 1 ano, né? Óbvio. Com $40 mil de investimento. Eles Então, conseguiram abaixar o... Não, isso é o preço de custo. Isso é o preço de custo. Entendi. É o preço de custo com bolsistas trabalhando na bancada, com uma instituição que não visa lucro, né? É um preço de custo dentro de uma coisa estatal, basicamente, né? Tem o caso do primeiro medicamento, terapia gênica, que foi liberado para venda na Europa. Ele foi liberado em 2012, começou a ser vendido em 2015 e era para corrigir uma enzima que chama lipoproteína lipase, que 7 mil pessoas no mundo têm deficiência, então 1 a cada 1 milhão. Né? Mais concentrado numa região do Canadá, mas na média do mundo seria isso, são 7 mil pessoas beneficiáveis, né, por esse remédio, chama Glifera. Aí foi posto para venda por $1 milhão a dose, em 2015. Sabe quantas pessoas foram tratadas com esse remédio? As 2. 37. Sabe quantas pagaram $1 milhão? 1. Como foram as outras tratadas? 25 foram tratadas nos experimentos clínicos, que eles eram obrigados a fazer para liberar no mercado. Uma foi lá e tirou $1 milhão do bolso para se curar. Não é uma doença letal, não mata. É uma doença que traz dores pancreáticas muito fortes, mal-estar, crises, assim, que a pessoa fica um pouco incapacitada, mas não é nada que ia matar a pessoa. Tá? Então não é como um linfoma que ia matar em 1 ano. Esse paciente foi lá e pagou, fez o tratamento. Quando estava chegando no final de 2017, a empresa ainda tinha 10 doses do remédio. E eles iam vencer. Eles deram as 10 doses para o médico que fez o tratamento do cara que pagou. Falaram, usa. Venderam por €1, na verdade, cada dose, porque tem que liberar a nota fiscal. E ele usou para mais 10 pacientes, então totalizou 37. Eles fecharam a linha de produção e nunca mais fizeram. E tem a patente lá. Tem. E ninguém nunca mais vai fazer. Por quê? Porque com esse $1 milhão que eles ganharam de um cara, e com o fato deles terem sido a primeira empresa que conseguiu uma terapia liberada, e portanto as ações deles subiram muito, né? O lucro já estava garantido. Está resolvido. Eu não preciso vender esse remédio. Mas tem mais 7 mil pessoas no mundo que precisavam desse remédio.
Isso é o de menos. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Esse 1 milhão já pagou os custos, obviamente. Né? Digamos que tenha sido mais caro que o da USP, porque é dentro de uma empresa e tudo. Que tenha dado $500 mil de despesa. E eles ganharam mais 500 mil, mais um monte de subida de ação. Tá bom. Fechou. Fechou a conta. Então, assim, se você deixar, pelo menos nesse momento, em que essas coisas são caríssimas, né? Se você deixar isso na mão das empresas farmacêuticas para que elas façam e vendam, todos os 6 que têm liberados até o momento, dos 2.500 estudos, geraram 6 remédios patenteados que são vendidos, todos nessa faixa, de 500 mil a $1 milhão por tratamento. Tem um que é para uma retinite, né, que é nos olhos, e aí você vende por 500 mil cada um. O que acontece? Se você deixar na mão das empresas, o preço é esse, e se eles venderem 1 ou 2, tá tudo certo. É interessante isso, né? E é verdade, o capitalismo funciona dessa forma. Sim, então o único jeito que você teria de dar acesso a um monte de gente, quanta gente morre de linfoma não Hodgkin que não é refratário ao tratamento? Não adianta. Quimioterapia, radioterapia. Minha mãe faleceu disso há 15 anos. Né? Quimioterapia, radioterapia, nada. Talvez esse tratamento resolvesse. Sim. Como é que você faz para todas essas pessoas a terem acesso? Não vai ser desenvolvendo isso numa empresa farmacêutica visando lucro. Não, eu entendo perfeitamente. Pelo menos não hoje. Não, eu acho que faz todo sentido. Tem um papel importante, sim. Eu só acho que o problema de cair tudo em um lado é que sobrecarrega. Né? Então, sobrecarrega você colocar uma instituição responsável por todas as doenças. Né? Eu acho que talvez tenha uma alternativa, por exemplo. É por isso que a patente expira, né? Na área da saúde, ela acaba. Sim. Então você tem um tempo para comercializar aquilo que você patenteou, depois daquilo tem que liberar, vide genéricos. Mas não é nem. O problema é que nem só a criação do método é cara. Porque esse tratamento que foi feito com ele é personalizado. Ah, entendi. Então, para cada paciente, você vai gastar, não talvez todos os $40 mil, mas você vai gastar uma boa parte disso. Mas, de qualquer forma, independente do que for, a empresa, se ela tiver monopólio daquilo, ela vai fazer exatamente isso. Sim. Ela vai cobrar uma fortuna de dinheiro, porque e quando é por causa da recuperar, ganância. fechou. E por causa da ganância. A preocupação não é com a pessoa específica, né? Só que se você tem um monte de outras empresas querendo fazer a mesma coisa, elas competem e quando elas competem, o preço cai. Né? Essa é uma das leis do mercado, né? Que eu acho que é importante também. Acho que é importante a gente conseguir a gente, eu digo, as pessoas, né, e o governo, que é uma coisa só para mim, manipular esse sistema para acontecer isso. Porque o sistema por si só ele não está preocupado com o indivíduo. Exatamente. O capitalismo não está preocupado com a pessoa. Não. Mas é possível usar o capitalismo para beneficiar a pessoa. Esse é o que eu acho que é o ponto legal, entendeu? Eu acho que é possível, em vez da gente demonizar uma coisa, que é o que eu ouço muita gente fazendo, é a gente usar isso a nosso favor, né? Eu acho que tem precisa formas. de alguma intervenção. Precisa com certeza. Porque naturalmente a seleção natural ou outra coisa comendo solta aí de novo. Naturalmente é cachorro come cachorro, né? É complicado. Mas olha, Daniela, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter vindo. Foi fantástico o papo, foi muito legal, bacana mesmo, de verdade. E estamos extremamente agradecidos. Espero que você volte mais pra gente conversar mais. Obrigada a você. Tem bastante pano ainda pra gente conversar. Tá bom? Beleza? Obrigadão. Beleza. É isso aí. Falou. Obrigado, tchau, falou. Valeu, galera. Adeus. Tchau de mim. Não. Mexendo pouco assim. Pronto.